Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o professor Kinesio mais uma vez, agora com um vídeo sobre a interface gráfica do Windows. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o menu iniciar, sobre alguns cliques com o mouse, sobre operações com janelas e alguns atalhos de teclado. Então essa aqui é a área de trabalho do Windows. Nós temos aqui nessa área de trabalho, também chamado desktop, alguns ícones para acesso a aplicativos. Nós temos aqui na porção inferior o que a gente conhece como barra de tarefas. Os programas abertos, eles são representados por retângulos aqui nessa parte inferior. Do lado esquerdo aqui nós temos alguns atalhos ou programas já fixados a essa barra de tarefas. E temos aqui no canto esquerdo o menu iniciar. Na porção do lado direito dessa barra nós temos aqui o reloginho e a bandeja, que alguns programas eles ficam como ícones aqui nessa bandeja. Para acesso aos aplicativos que estão aqui na área de trabalho, basta a gente dar um duplo clique e aí o programa é carregado e é exibido então aqui. Então vejam que quando eu abri o Mozilla Firefox, automaticamente aqui apareceu um retângulo identificando que esse programa está aberto. Para acesso aos demais aplicativos que não estão com um atalho aqui nem aqui, a gente pode clicar aqui no menu iniciar, vai aparecer esse menu aqui, a gente pode procurar com o mouse aqui nas pastinhas até localizar o aplicativo, ou o que eu acho mais produtivo, a gente começa a digitar as primeiras letras do programa, à medida que eu for digitando, o próprio menu vai filtrando os conteúdos que lá estão e me mostrando então aquilo que casa com isso que eu digitei. Então eu digitei aqui Cal e aqui apareceram então a calculadora e o LibreOffice Calc. Então eu posso dar um cliquezinho aqui ou também navegar com as setinhas, para cima e para baixo. Localizei o aplicativo que eu quero, pressiono a tecla Enter e aí ele então inicializa o programa que eu acabei de solicitar a abertura. Essa aqui é a anatomia de uma janela. Peguei como exemplo aqui uma janelinha do bloco de notas. Então nós temos, começando aqui pelo topo, o botão fechar, que encerra o aplicativo. Esse botãozinho aqui tem duas funções, de maximizar, que é fazer com que o programa ocupe toda a área de trabalho. E depois que está maximizado, se a gente clicar no botão que fica na mesma posição, ele volta para a visualização anterior. E temos aqui também o botão minimizar. Ele não fecha o programa, ele continua na memória, porém ele não ocupa mais a área visível da área de trabalho. Nós temos as bordas da janela, eu representei aqui com esse retângulozinho vermelho, aqui na parte direita, na parte inferior, temos também bordas na margem esquerda, na margem superior. Aqui no topo nós temos a barra de título, que identifica qual é o programa que está aberto. Ao lado das margens direita e inferior, nós temos as barras de rolagem, ok? Então temos essa barrinha aqui e essa barrinha aqui. E alguns aplicativos na parte inferior também exibem essa barra de status, com algumas informações sobre o aplicativo. E também temos aqui, logo abaixo da barra de título, temos uma barrinha de menu com acesso às principais funções do programa. E agora eu vou fazer uma demonstração da manipulação da janela. Então, primeiramente, botão fechar, fecha o programa, ele não ocupa mais espaço na memória. Agora, o maximizar, então ele faz com que o programa ocupe toda a área de trabalho. Eu vou clicar agora no mesmo botão, ele volta à sua visualização normal. E se eu clicar aqui no botãozinho minimizar, ele deixa de ocupar espaço na área de trabalho, porém ele continua aberto e ocupando espaço na memória. E para voltar ele à visualização normal, basta eu dar um clique de volta aqui sobre o retângulo e ele volta a ser exibido na área de trabalho. Outras coisas que a gente pode fazer com a janela: mudar o tamanho. Então eu posiciono o mouse bem aqui sobre a margem direita, ou borda direita. Vejam que o mouse ele se transforma, ele fica essa setinha de duas pontas. Aí eu posso clicar, mantenho o botão do mouse pressionado e arrasto para um lado ou para o outro para aumentar ou diminuir o tamanho. A mesma coisa funciona aqui nas outras bordas. Posso aumentar aqui ou aqui.
E para movimentar a janela na área de trabalho, eu clico aqui na barra de título, nessa barrinha branca onde aparece aqui o nome do programa, eu clico aqui e arrasto para movimentar essa janela aqui pelo meu desktop. Aqui temos então o menu principal, né, com as principais funções do programa. E um outro atalho da barra de título, que eu acabei esquecendo de falar antes, é que se eu der um duplo clique aqui em cima, eu também maximizo. E se eu voltar a dar um duplo clique aqui na barra de título, ele restaura para a posição original. Se nós posicionarmos o ponteiro do mouse bem aqui no cantinho, ele fica com essa seta diferente aqui, e aí eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da janela, tanto na largura quanto na altura. Uma outra funcionalidade muito interessante que dá-nos boa produtividade quando a gente precisa lidar com vários programas abertos ao mesmo tempo, é colocar as janelas lado a lado. Então eu vou fazer isso da seguinte forma: primeiro com o atalho de teclado, usando a tecla da janelinha e as setas direcionais para a direita e para a esquerda. Eu vou deixar dois programas abertos aqui, tem o LibreOffice Calc e o bloco de notas. Então eu vou segurar na janelinha, seta para a esquerda, ele ocupa exatamente a metade. E quando eu solto a tecla Windows, ele mostra ali algumas opções que podem ocupar a outra metade da janela. Então eu posso simplesmente dar um clique aqui em cima e esse programa ocupa a outra metade da janela. É muito útil, né, quando a gente precisa, por exemplo, ter uma janela do navegador aberta e uma janela do editor de texto, de uma planilha ou de um outro software qualquer. Existe uma outra opção também de deixar 4 janelas abertas ao mesmo tempo. O que eu faço? Eu clico aqui na barra de título, mantenho o botão do mouse pressionado e arrasto bem aqui para o canto superior direito e solto. Então ele fica ocupando exatamente aqui um quadrante. Se eu não quero nenhuma dessas duas aplicações, eu pressiono a tecla ESC e ele fica desse jeito aqui. Eu vou abrir agora um outro programinha. Esse programinha apareceu aqui. Agora eu vou clicar aqui na barra de título e vou arrastar para o canto inferior direito. Não vai aparecer bem por causa da minha carinha ali no canto, né? Mas vejam aqui, ó. Arrastei, soltei e ele ocupou então esse quadrante. E eu posso manter essa janela aqui. Ou também, se eu desejar, posso colocá-la bem aqui no cantinho e ainda uma janela, por exemplo, do gerenciador de arquivos do Windows, né? O Windows Explorer. Clico na barra de título, arrasto aqui para o cantinho, solto e aí temos em quadrante. Isso aqui é mais interessante quando a gente tem um monitor de alta resolução, né? Vejam que aqui eu estou usando apenas uma resolução HD, né, para que vocês consigam enxergar um pouquinho melhor. Vocês vejam que aqui a área que o programa ocupa, a área para que eu possa trabalhar fica muito pequena, né? Aqui também fica muito pequena essa área. Então isso é especialmente indicado para monitores Full HD e até maiores. Aqui temos alguns atalhos para manipulação de janelas e do desktop. Vou começar pelo Alt Tab, que muda de uma janela para outra. Então eu seguro a tecla Alt, mantenho ela pressionada e dou um toquinho na tecla Tab. Mantenho o Alt pressionado, ele vai mostrar essa lista e cada toquinho que eu dou na tecla Tab, ele vai alternando de um para outro, né? Então se eu quiser escolher aqui esse Notepad++, vejam que tem uma borda branca ao redor, eu solto a tecla Alt, todo esse procedimento estou fazendo com a tecla Alt pressionada. Eu solto a tecla Alt e aí ele coloca essa aplicação aqui em primeiro plano. A combinação de teclas Alt e F4 vai fazer então com que esse programa seja fechado. Então seguro o Alt, dá um toquinho na tecla F4 e eu fechei o programa. Nós temos ali alguns atalhos também com a tecla Windows, como por exemplo janelinha L para bloquear a tela do computador. Eu não vou fazer isso aqui agora por motivos óbvios. Temos o atalho janelinha D para minimizar todas as aplicações e mostrar a área de trabalho. Então eu vou segurar na janelinha, toquinho na letra D, ele minimiza todas as aplicações. Já mostrei para vocês antes, o simples toque só na janelinha e soltar, ele abre o menu iniciar. E temos aqui janelinha seta para cima e para baixo para minimizar, restaurar ou maximizar as janelas.
Então aqui eu tenho a minha janela no modo normal, eu vou segurar janelinha, seta para cima, ele ocupa toda a área de trabalho. Janelinha, seta para baixo, ele restaura, e se eu pressionar mais uma vez janelinha, seta para baixo, ele vai minimizar a janela. Temos aqui alguns outros atalhos, esse aqui sobre captura de tela eu vou mostrar daqui a pouquinho. E esses três aqui, então, tem janelinha P para alternar entre modos de exibição. Isso é muito útil quando a gente tem um outro projetor ou um segundo monitor conectado. Então, eu vou pressionar aqui, ó, janelinha P. Vai ser mostrado esse menuzinho aqui na direita, se eu quero projetar somente na tela do computador, se eu quero duplicar ou estender. Temos o atalho janelinha E, para inicializar automaticamente o gerenciador de arquivos. Então, janelinha, letra E, ele abre o gerenciador de arquivos. E o atalho janelinha R vai mostrar então a caixa executar do Windows. Muito útil quando a gente, por exemplo, vai querer abrir o prompt de comando do Windows. Então, janelinha R, aparece essa caixinha ali, eu posso aqui digitar, ó, CMD, pressionar a tecla Enter, e ele abre então a interface de linha de comando do Windows, muito semelhante ao MS-DOS que usávamos há algumas décadas atrás. Vou pressionar agora Alt F4 para fechar essas janelas que eu abri por último. Então, Alt F4, vou fechar essa aqui também, Alt F4, Alt F4 mais uma vez. Se não houver nenhuma janela com foco, ele vai aparecer a opção de desligar. Não é isso que eu desejo. Simplesmente vou teclar a tecla ESC. Então era isso que eu tinha para apresentar sobre a interface gráfica do Windows. Outros sistemas operacionais como o macOS e também o Linux, essa manipulação das janelas é bastante semelhante. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se acharam que sim, não se esqueçam de dar o seu like, se inscrevam no canal. No próximo vídeo eu vou falar sobre comandos da área de transferência, recortar, copiar e colar. Um abraço, fiquem com Deus.